Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 8: Como fazer um orçamento. Mariana é uma entusiasmada professora do ensino fundamental. Solteira, ganha R$ 2.500 por mês e mora com os pais aposentados em um apartamento de 65 metros quadrados na Grande São Paulo. Desejando presentear a mãe com uma geladeira nova, há algumas semanas ela vem pesquisando preços e comparando modelos na internet, até que recentemente se deparou com uma promoção em que o modelo de sua preferência estava sendo ofertado por R$ 3.000 à vista, ou em 10 prestações fixas de R$ 350. Sem dinheiro para aproveitar o desconto à vista, Mariana avalia parcelar a compra. Esse é um caso hipotético que ilustra uma situação comum do nosso cotidiano. A pergunta que eu faço é: Mariana pode arcar com essas prestações? Julgando apenas pelo seu salário, sim, mas a vida financeira de Mariana não é feita apenas de receitas. Ela também tem despesas. Antes de concluir se ela pode ou não assumir esse compromisso, algumas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, quanto é o seu custo de vida? Sobram R$ 350 no fim de cada mês? Quanto sobrou nos últimos meses? Ao se comprometer com essa nova despesa, será preciso diminuir o valor destinado a outros itens importantes, como alimentação e lazer? Quando avaliamos um parcelamento ou uma compra qualquer, geralmente temos o cuidado de calcular se cabe em função do quanto ganhamos. Precisamos também calcular se cabe em função dos compromissos que já assumimos. E para que essa conta seja correta, é essencial trabalhar com números corretos, o que só é possível a partir de um orçamento bem ajustado. Lições sobre orçamento. O que é orçamento? Definido de forma simples, orçamento é uma previsão das entradas e saídas de dinheiro, ou seja, das receitas e das despesas de um determinado período. Esse período pode ser anual, dividido em recortes mensais, conforme o exemplo a seguir. Leitura da tabela. Primeira coluna: receitas, despesas, sobras. E uma coluna para cada mês a ser preenchido com os valores destas informações. Antes de avançar para uma tabela mais detalhada, podemos já extrair algumas lições aqui. Primeira lição: se a soma das despesas for a mesma que a das receitas, não haverá sobras. Óbvio, infelizmente, muitos ignoram essa matemática básica. Vivem no limite ou até além do que suas receitas são capazes de suprir. O correto seria viver abaixo. Por sinal, um dos maiores benefícios de adotar um orçamento é justamente este: identificar as correções necessárias para que haja sobras. Segunda lição: se o orçamento em si é apenas uma previsão, pouco efeito produzirá se não for devidamente conferido e controlado a partir das receitas e despesas efetivamente ocorridas mês a mês. Sendo assim, prefira ter um orçamento simples, fácil de entender e de acompanhar, em lugar de ter um orçamento complexo e difícil de lidar, que por fim será deixado de lado. Terceira lição: também por ser uma previsão, é normal que o orçamento contenha erros, os quais serão identificados no decorrer dos meses, na medida em que as receitas e as despesas forem se materializando. É comum, por exemplo, subestimar valores, esquecer de incluir algum item ou haver ajustes de preços em função da inflação. Portanto, é preciso conferir e atualizar o orçamento periodicamente, para que ele se mantenha o mais próximo possível da realidade. Quarta lição:
O que a princípio pode parecer pouco sob uma perspectiva mensal, multiplicado por 12 se transforma em muito. Por exemplo, uma pequena despesa de R$ 50 por mês será de R$ 600 ao final de 12 meses, quantia que poderia ser suficiente para bancar uma boa celebração de final de ano. Um bom orçamento, portanto, deve levar em conta tanto as grandes como as pequenas despesas. Mesmo os gastos de baixo valor, aparentemente sem relevância, não devem jamais ser menosprezados. Cuide dos centavos e os dólares cuidarão de si mesmos, diz Ellen White. É uma moedinha aqui, uma moedinha ali, gasta para isto, aquilo e aquilo outro, que logo somam dólares. Especifique receitas e despesas. Compreendido isso, o passo seguinte é prever e detalhar as receitas e, depois, as despesas. Para uns, pode ser fácil prever as receitas, mas para outros, nem tanto. Isso pode variar conforme a pessoa possua ou não um trabalho remunerado, se este é formal ou informal, se recebe algum bônus por desempenho ou se a renda varia de acordo com fatores como picos de produção, troca de estação, comportamento do clima, datas comemorativas, férias, volta às aulas. A despeito de tantas realidades distintas, um conselho é bastante útil em todas elas. Ao prever as receitas, seja cauteloso. Melhor errar para menos do que para mais. Pense na receita como uma cerca em forma de circunferência. Conforme você ampliar a área dessa cerca, estará também expandindo a fronteira segura que serve para delimitar até onde as suas despesas podem ir. Por isso, é mais prudente contar com uma previsão de receita moderada, conservadora. Outro aspecto importante a considerar é que, em geral, as receitas são uma contrapartida que recebemos ao agregarmos valor para alguém, seja dedicando a mão de obra, prestando um serviço ou entregando um produto. Existe, portanto, um trabalho envolvido e a expectativa de receita futura depende de sermos capazes de realizá-lo. Essa capacidade é uma bênção de Deus. Deuteronômio 8, versículos 17 e 18. E ainda que nossa renda não dependa diretamente do nosso trabalho, mas seja resultado dos investimentos, sabemos que isso também vem das mãos de Deus. Por esse motivo, somos todos chamados a honrar ao Senhor com os nossos bens e com os primeiros frutos da nossa renda. Provérbios 3, versículo 9. Portanto, a primeira parte do orçamento consiste em separarmos a parte que pertence a Deus, ou seja, dízimos e ofertas. Feito isso, e uma vez subtraídos os impostos, o que restar em nosso poder será, enfim, a receita líquida, aquela que nos sobra depois de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21, Nova Versão Internacional. Antes de considerarmos essa receita para fins de gastos, devemos reservar a parte que será doada, bem como aquela que será poupada, como aprendemos no capítulo 4. Completada essa primeira etapa, é a vez de prever e listar cada uma das despesas, cuidando para não criar um detalhamento excessivo, ao ponto de sobrecarregar o orçamento com pormenores que tornarão sua manutenção uma tarefa complexa e cansativa. Nem generalizar demais, deixando de esmiuçar contas importantes. Por exemplo, você não precisa detalhar especificamente quanto gastou com sabonetes no decorrer do mês, mas também não deve simplesmente lançar uma conta, compras do mês, deixando de descrever minimamente o que está embutido nessa despesa. Outro erro a ser evitado consiste em efetuar vários pagamentos em dinheiro, sem o devido cuidado de anotá-los em algum lugar, a fim de conferir depois. São gastos R$ 100, R$ 200 ou mais em despesas que, sem registro, acabam ficando sem controle.
É importante criar o hábito de anotar cada despesa realizada, seja num papel guardado na carteira ou num caderninho fácil de carregar na bolsa. Pode ser também num bloco de notas do celular, num aplicativo ou numa planilha eletrônica. Tanto faz, use a ferramenta que for mais fácil para você. O que importa é anotar cada entrada e saída de dinheiro. Do contrário, como você poderá depois conferir se está vivendo ou não de acordo com o seu orçamento? A maneira mais comum de organizar essa anotação consiste em utilizar uma tabela. Nas linhas são descritas primeiramente as receitas, depois as prioridades e, por fim, as despesas, agrupadas em ordem de importância. Já nas colunas são preenchidos os respectivos valores, conforme o mês correspondente. A planilha a seguir contém um modelo simplificado de orçamento pessoal, com algumas contas principais que poderão lhe servir de guia. Todas as categorias de despesas nela listadas são apenas sugestões. Você pode excluir e incluir linhas conforme a sua realidade. Por exemplo, se você não tem animal de estimação, não há motivo para manter a linha Cuidados com o Pet. Havendo um parcelamento, você deve detalhar essa despesa. Leitura da planilha. Orçamento pessoal. Modelo sugestivo. Uma coluna para cada mês do ano e uma última coluna para o total. Linhas divididas por categoria. Primeira linha, receita bruta. Segunda linha, dízimo, 10%. Terceira linha, ofertas, uma determinada porcentagem. Quarta linha, impostos. Quinta linha, receita líquida. Sexta linha, doação, uma determinada porcentagem. Sétima linha, poupança, uma determinada porcentagem. Oitava linha, receita disponível. Nona linha, moradia. Décima linha, prestação, aluguel, condomínio, IPTU, energia, água, gás. Coloque em cada linha de acordo com as suas despesas. Categorias de despesas. Primeira categoria, moradia. Coloque em cada linha de acordo com a sua despesa. Prestação, aluguel, condomínio, IPTU, energia, água, gás. Segunda categoria, alimentação. Supermercado, padaria, feira. Terceira categoria, saúde. Consultas e exames, medicamentos, dentista. Quarta categoria, educação. Mensalidade, material, uniforme. Sexta categoria, comunicação, internet, telefone, assinaturas. Sétima categoria, transporte, combustível, seguro, IPVA, manutenção, táxi, transporte público. Oitava categoria, lazer e celebrações, restaurantes, passeios, viagens, presentes. Nona categoria, cuidados pessoais, cabeleireiro, academia, esportes, vestuário. Décima categoria, cuidados com o pet, veterinário, ração. 11ª categoria, tarifas e anuidades. 12ª, ajudas e mesadas. 13ª, outros. Última linha, sobras. Vale comentar que a classificação outros, embora esteja prevista, deve ser evitada. Faça um esforço para alocar cada despesa dentro de uma categoria específica. Quanto mais diligente você for nesse exercício, mais consciência terá quanto ao perfil dos seus gastos. Isso servirá de grande ajuda no momento de fazer ajustes ou se planejar. Por falar em planos, é importante saber que o orçamento é apenas uma ferramenta. Embora seja muito útil e necessário, o orçamento sozinho não resolve a vida financeira de ninguém. Avalie constantemente seu orçamento. Pode ser, inclusive, que seu orçamento de início esteja muito ruim, bem apertado ou até negativo, com despesas superando as receitas.
Isso significa que você deva desistir de ter um orçamento? Claro que não. Pelo contrário, mesmo um orçamento ruim serve como referência, ponto de partida para o plano que você deverá traçar a fim de melhorar a situação. A propósito, uma vez finalizado o orçamento, saiba que você precisa visitá-lo constantemente. Na jornada de controle das finanças, o orçamento deve ser acompanhado, conferido e alimentado com certa frequência, ao menos uma vez por mês. Do contrário, para nada servirá. A fim de facilitar esse trabalho, conforme vimos no capítulo anterior, prefira utilizar uma única conta corrente, para que você possa receber seus proventos e pagar suas contas. Ao centralizar suas finanças em um único banco, ou dois, se houver necessidade, ali ficará automaticamente registrado todo o seu histórico de transações, facilitando assim o trabalho de conferi-las depois, uma a uma, a partir do extrato bancário. Enfim, manter um registro de todas as entradas e saídas e confrontá-las sempre com o orçamento é uma tarefa essencial, mas não precisa ser complicada. Na verdade, é bastante simples, tão simples como somar e subtrair. Muitos não o fazem por acharem chato ou por mera preguiça, mas a palavra de Deus adverte: por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa do ócio, surgem goteiras na casa. Eclesiastes 10, versículo 18, nova versão transformadora. Como embaixadores do reino, somos chamados a revelar para o mundo o alto padrão de excelência que rege a pátria celestial. Jamais deveríamos descuidar a ponto de o telhado das nossas finanças encurvar e ameaçar ruir. Abracemos, portanto, a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito e deixemos a preguiça de lado. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.